Eu lhes dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast de português como língua estrangeira. Eu sou o Eli, do website www.portuguesewitheli.com e hoje nós vamos falar sobre reencontros. Vamos falar exatamente sobre o momento do reencontro com os amigos. Então, vamos lá! Vou contar para você de uma vez que combinei de sair com uns amigos. Somos amigos desde os tempos de escola. Éramos uma turma grande, mas com o tempo as pessoas foram arranjando empregos, assumindo responsabilidades, de modo que, depois de quase 20 anos, ninguém mais se vê. Então fiquei muito feliz com a perspectiva de reencontrar meus velhos amigos e amigas. Ficamos de ir a um restaurante não muito chique, mas também não muito furreca, localizado perto da minha casa. Tenho sorte de morar numa região central. Do contrário, ia precisar andar muito. De todos os amigos que combinaram de ir, apenas 5 compareceram, incluindo eu. Nós nos sentamos ao redor da mesa, pedimos uma abrideira e começamos a colocar a conversa em dia. Um dos nossos amigos, o Paulo, começou a pedir mais comida. Primeiro, bolinhos de bacalhau. Depois, um prato de escondidinho. E depois ele comeu tanto e percebi por que é que ele estava um pouco acima do peso. Foi uma conversa muito agradável, mas na hora de pedir a conta ficou o maior climão. Quem é que ia pagar a conta? Ficou acertado que cada um pagava a sua parte e não se discutia mais. Tudo bem, combinado ficou, mas teve um probleminha. O Paulo bateu nos bolsos e disse: Ih, me esqueci a carteira em casa. Será que dava para me emprestar uns trocados aí, que depois eu transfiro para sua conta? Bom, ele disse isso olhando nos meus olhos e fiquei pensando: não tem problema, o Paulinho só esqueceu a carteira. Eu emprestei o dinheiro e me esqueci do fato, mas quando recebi a fatura do cartão, telefonei para o Paulo. Era muito dinheiro. Hum, o Paulo não está atendendo as minhas ligações. Não sei o que aconteceu, mas tenho a leve impressão de que aquele velho ditado é verdade. Quem empresta, adeus. Bom, bom, bom. Acabamos de escutar um monólogo de uma pessoa que reencontrou os amigos e não foi muito feliz. Não foi muito legal para ele. Essa pessoa combinou de sair com uns amigos. Ela fez um acordo, ela concordou em sair com os amigos e os amigos também concordaram. Eles tinham um acordo. Esses amigos dessa pessoa eram da mesma turma, né, da escola, por exemplo. E a turma é o grupo de pessoas com quem você faz alguma coisa. Por exemplo, normalmente a gente tem a turma da escola, a turma da faculdade, a turma do trabalho, mas geralmente no trabalho a turma tem alguns problemas. Na escola também, né? E normalmente a gente não mantém contato com a turma, a gente não continua falando com a turma, porque quando o tempo passa, a gente arranja emprego, assume responsabilidades, né? Eles aqui combinaram de ir a um restaurante, que era um restaurante não muito chique, mas também não muito furreca. Hum, E furreca é um adjetivo, você pode dizer uma coisa furreca, um livro furreca, um sapato furreca ou uma loja furreca, qualquer coisa furreca. E isso significa uma coisa de baixo valor, de baixa qualidade. Por exemplo, aqui no Brasil temos muitos restaurantes furrecas
que são baratinhos, você pode comer, mas a comida não é muito boa. O contrário de furreca seria uma coisa chique, uma coisa cara. Então, se você comer alguma coisa cara num restaurante chique, né, obviamente não é uma refeição furreca. Eles combinaram de ir ao restaurante, mas nem sempre é possível, né? Tipo, 10 pessoas combinam de ir, mas apenas aqui 5 compareceram. E comparecer é um verbo regular. Eu compareço, você comparece, eu não compareci. Significa ir a um lugar ou ir a um compromisso que você marcou. Por exemplo, você precisa ver o médico e você telefona e diz: Oi, tudo bem? Eu vou para consulta no médico amanhã. Mas aí você tem um problema e pum, não pôde comparecer. É um problema, né? Os alunos comparecem às aulas e você comparece a um compromisso. Dos 5 que compareceram aqui, eles se sentaram ao redor da mesa, pediram uma abrideira, ou seja, pediram um pouco de bebida, uma primeira bebida, para tomar antes da comida. Uma abrideira é uma palavra muito informal e aqui no Brasil também significa cachaça. hum? Se você pedir uma abrideira, também pode ser uma cachaça, uma cachaçinha, que é um tipo de rum, uma bebida forte que quem toma fica bêbado muito rápido. Ah, o contrário de abrideira é uma saideira, caso vocês estejam pensando, e a última bebida o que é? É uma saideira. Essa palavra consta no vocabulário adicional da aula, tá? Então, como íamos dizendo, eles pediram uma abrideira e depois eles colocaram ou começaram a colocar a conversa em dia. Colocar a conversa em dia ou colocar qualquer coisa em dia significa atualizar. Por exemplo, você fica muito tempo sem falar com seu amigo, não sabe o que acontece na vida dele, não tem tempo de conversar com seu amigo, então precisa saber o que está acontecendo. Daí você vai colocar a conversa em dia. Você vai contar para o seu amigo o que aconteceu na sua vida e o seu amigo vai contar para você o que aconteceu na vida dele. Colocar a conversa em dia também pode ser usado de outras formas. Aliás, a expressão colocar blá 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 em dia pode ser usada de outras formas. Por exemplo, colocar os estudos em dia, que aqui significa atualizar. Por exemplo, faz muito, muito tempo que eu não estudo, isso é verdade, que eu não estudo russo. Eu digo, estou cansado, não tenho tempo, não quero estudar agora. E acabou que faz muito tempo que eu não estudo. Agora eu preciso colocar os estudos em dia, ou seja, eu preciso voltar a estudar e estudar tudo o que eu ainda não estudei. Então, aqui no monólogo, eles começaram a colocar a conversa em dia e depois um amigo deles pediu comidas típicas de bar aqui no Brasil. Bolinho de bacalhau, é muito saboroso. É um tipo de quitute. E quitute está também no vocabulário extra, né, do nosso podcast de hoje. Esse bolinho de bacalhau é um tipo de comida especial, muito saboroso, o bolinho, feito com bacalhau, que é um peixe. Se vocês estiverem aqui no Brasil, comam bolinhos de bacalhau. É muito, muito, muito bom. Eu adoro bolinho. Depois um prato de escondidinho, que é um tipo de comida que normalmente as pessoas comem em bares aqui no Brasil.
Daí essa pessoa comeu tanto, o amigo dele, né? Comeu tanto, 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 que eles tiveram um probleminha. Primeiro, na hora de pedir a conta, ou seja, de dizer: Ah, agora nós não vamos mais comer, nós não vamos mais beber, vamos pagar. Você pede a conta quando você vai pagar num bar ou num restaurante que você for. Hum? Quando eles pediram a conta, ficou maior climão. E o climão é uma palavra masculina. Eu gosto muito dessa palavra porque ela significa uma situação embaraçosa, uma situação constrangedora, em que todo mundo sabe que precisa fazer alguma coisa, mas ninguém quer fazer. Por exemplo, nesse caso, eles tinham que pagar a conta, né? Alguém tinha que pagar a conta, mas eles não sabiam quem ia pagar. Aí ficaram, e quem é que vai pagar a conta, hein? Ficou esse climão. Também pode ficar um climão, e isso é terrível, quando um jovem se declara para uma jovem, ele diz: Eu te amo, e ela diz: Mas eu não te amo. Ou fica o maior climão. Hum? Daí, o que ficou acertado, ou seja, o que ficou de acordo, o que ficou acordado, o que ficou combinado, foi que cada um pagava a sua parte e pronto, né? Não tinha mais problema. Mas aí teve outro probleminha, porque o Paulo, aquele que comeu bolinho de bacalhau, que comeu escondidinho, que são duas comidas muito caras, ele bateu nos bolsos e disse: Ih, me esqueci a carteira. Hum, tá bom, esqueci a carteira. Daí ele diz: Será que dava para me emprestar uns trocados? Uns trocados, geralmente dito assim, no plural, ou uma palavra, o trocado, significa dinheiro pouco, é pouco dinheiro mesmo. Geralmente a gente usa no plural, ou então numa forma negativa. Por exemplo, alguém pede dinheiro, eu digo, eu não tenho nenhum trocado comigo. Ou eu posso dizer, você tem uns trocados para eu comprar alguma coisa? Uns trocados é pouco dinheiro. Algumas pessoas, infelizmente, ganham uns trocados como salário. Não é muito bom, não. Daí, o- essa pessoa pediu dinheiro emprestado, né? Ah, me empresta uns trocados. Ele disse que era dinheiro, pouco dinheiro. O, a pessoa do monólogo disse: Ah, tudo bem. O Paulinho só esqueceu a carteira, não tem problema. Eu vou dar o dinheiro a ele e depois ele me paga. Ou seja, eu vou emprestar o dinheiro a ele. Só que ele esqueceu que emprestou o dinheiro, mas quando ele recebeu a fatura do cartão, e a fatura é o documento que mostra o que você gastou do cartão de crédito. Por exemplo, pode ser uma fatura muito alta ou uma fatura baixa, pouco dinheiro, né? Então, quando ele recebeu a fatura, ele disse: Opa, eu vou telefonar para o Paulo, eu vou pedir meu dinheiro. E agora o Paulo já não atende mais as ligações. Ou seja, ele tenta ligar para o Paulo e o Paulo não atende. Ai, ai, ai. E aqui no Brasil a gente tem um ditado que se diz: quem empresta a Deus. Ditado é uma frase que contém alguma verdade, é uma frase popular. Por exemplo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mais vale um pássaro na mão que dois voando, e quem empresta a Deus. E o significado desse ditado, quem empresta a Deus, eu gosto muito. Significa: se você emprestar dinheiro,
pode dizer tchau, dinheiro, porque você nunca mais vai receber. Bom, eu acho que esse ditado é verdade e agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, rápido, para praticar nossa compreensão auditiva. Então, vamos lá. Vou contar para você de uma vez que eu combinei de sair com os amigos. Somos amigos desde os tempos de escola. Éramos uma turma grande, mas com o tempo as pessoas foram arranjando empregos, assumindo responsabilidades, de modo que depois de quase 20 anos ninguém mais se vê. Então fiquei muito feliz com a perspectiva de reencontrar meus velhos amigos e amigas. Ficamos de ir a um restaurante não muito chique, mas também não muito furreca, localizado perto da minha casa. Tenho sorte de morar numa região central, do contrário é precisar andar muito. De todos os amigos que combinaram de ir, apenas 5 compareceram, incluindo eu. Nós nos sentamos ao redor da mesa, pedimos uma brideira e começamos a colocar a conversa em dia. Um dos nossos amigos, o Paulo, começou a pedir mais comida. Primeiro bolinhos de bacalhau, depois um prato escondidinho. E depois ele comeu tanto e percebi por que é que ele estava um pouco acima do peso. Foi uma conversa muito agradável, mas na hora de pedir a conta ficou o maior climão. Quem quer pagar a conta? Ficou acertado que cada um pagava a sua parte e não se discutia mais. Tudo bem, combinado ficou, mas teve um probleminha. O Paulo bateu nos bolsos e disse: Ih, me esqueci a carteira em casa. Será que dava para me emprestar uns trocados aí que depois eu transfiro para sua conta? Bom, ele disse isso olhando nos meus olhos e fiquei pensando: não tem problema, o Paulinho só esqueceu a carteira. Eu emprestei o dinheiro e me esqueci do fato. Mas quando recebi a fatura do cartão, telefonei para o Paulo. Era muito dinheiro. O Paulo não está atendendo as minhas ligações. Não sei o que aconteceu, mas tenho a leve impressão de que aquele velho ditado é verdade. Quem presta, adeus. Este podcast foi produzido por Eliakim Souza e você pode encontrar mais episódios no site www.portuguesewitheli.com/podcast. Além disso, você também pode participar do podcast. Basta enviar uma mensagem através do campo de mensagens na página principal desse podcast. Até a próxima!